estudar um pouquinho ainda sobre a questão do Pai. Só que nós vamos estudar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Trindade. Então, quem vai para a sua classe pode ir. Quem não vai para a classe fica, senta. A sua sala, se tiver, tem? Pode levar. Mais alguém? Henrique, por favor, apaga para mim a fileira de lâmpadas aqui. Não tem que apagar o sol, não tem jeito. Muito bem, então hoje nós vamos ver a lição de número 6. Vocês devem ter acompanhado isso pela internet. Eu imagino que vocês estão baixando as lições, eu imagino que vocês estão lendo as lições, eu imagino que vocês estão lendo os textos da semana. Toda semana tem uma série de textos para serem lidos. Eu estou imaginando que vocês estão acompanhando. Por isso nós vamos partir desse pressuposto. Tá? Então hoje nós vamos ver a Trindade Santíssima e vamos ver ali algumas coisas. Primeira parte, na parte de introdução, nós temos que para aqueles que são cristãos, desde a mais tenra idade, estes ouvem falar, ouvem dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e que eles são a mesma pessoa. Essa é uma doutrina bíblica, porém instigamente humana a sua compreensão, porque não é algo simples de entender. São três pessoas em uma só? Cada pessoa é parte do todo? Como é o relacionamento entre elas? Elas se completam? E outros questionamentos semelhantes poderiam ser feitos. Então, quando nós vamos falar de Trindade, nós vamos esbarrar numa série de dificuldades de interpretação e de entendimento, muitas vezes, do texto e da situação em si. Então, pode passar. Em primeiro lugar, devemos entender que existe um mistério nessa questão, que só será plenamente revelado no dia em que todos estaremos reunidos no paraíso divino. Partimos do pressuposto que a Trindade é um mistério, o qual nos foi revelado apenas uma parte, e esta nos interessa saber. Devemos estudar a palavra e aceitar aquilo que ela nos revela agora. Então, obviamente, nós não vamos esgotar esse assunto. Esse assunto é muito profundo, ele é muito complexo. As nossas mentes são muito finitas em relação ao infinito. Então, nós vamos tatear e vamos buscar aprender aquilo que a palavra de Deus nos deixa antever. Então, no primeiro ponto, nós temos lá a questão do politeísmo dos povos bíblicos. Então, ao redor do povo de Israel, os povos, eles eram politeístas. O que significa isso? Acreditavam em muitos deuses. Isso era assim no começo. O primeiro homem que Deus chama para caminhar com ele era um mesopotâmio. Ele era da região da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, lá daquela região da Babilônia. Como é que era o nome dele? Abraão, muito bem. Então Abraão nunca foi judeu, tá? Então tira essa história de que judeu nasceu Não, Abraão nunca foi judeu. O judaísmo, vamos dizer assim, a palavra judeu, vai começar a ter forma, volume depois, não com Abraão. Abraão é um mesopotâmio que Deus escolheu para caminhar com ele e disse que dele faria uma grande nação. Então Deus vai fazer a nação judaica a partir de Abraão. Começa por ali então. Abraão é chamado para caminhar com Deus. De ti farei uma grande nação, e ali ele vai dizendo que vai ser diferente. Abraão tinha muitos deuses, vivia no meio de um povo que tinha muitos deuses. E agora nós temos o Deus que se revela único e exclusivo. Então essa doutrina da unidade de Deus não é comum às religiões. As religiões que vêm depois do judaísmo vão reforçar isso. Mas antes do judaísmo, nenhuma religião. Ok? Então nós temos ali
Quais são as três grandes religiões monoteístas? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ok? Cristianismo e islamismo vêm depois da criação do povo judeu, do Estado, do povo judeu. Então, só para tentar entender ali um pouquinho. O monoteísmo, então, começa com esse povo judeu e ênfase, então, nessa unicidade, nesse Deus único. Gênesis 17, de 1 a 8. Abram lá, rapidinho. Gênesis 17, 1 a 8. O que nós temos ali? É a história de quem? De Abraão. Então, podem ler. Alguém leia para nós. Muito bem, então nós temos ali a aliança de Deus com Abraão. É interessante notar que esse Deus é único, esse Deus é exclusivo e esse Deus é um Deus pessoal. Não é um Deus nacional. É uma aliança entre ele, Deus, e Abraão, e que vai ser extensiva a todos os seus descendentes. Então começa por aí essa nossa história. Tinham então por ordem absoluta servir o único Deus, a parte agora já dos descendentes de Abraão. Abram lá, Êxodo 21 a 6, nós temos ali o princípio do decálogo, então são as leis referentes ao trato do homem com Deus. Abram lá e leiam para mim rapidinho. Alguém já pode ler Deuteronômio? Então nós temos ali essa questão de Deus dizendo: eu sou o único Senhor, eu sou o teu Deus, você não vai ter outros deuses diante de mim, não existem outros deuses. E ali nós vamos desenvolvendo essa ideia. Deuteronômio 6, de 4 a 7, nós vamos ter que esta história, que foi passada a Abraão, a Isaque, a Jacó, aos seus descendentes, agora também vai servir para todos aqueles que vêm a compor esse reino de Deus. Deuteronômio 6, 4 a 7. Então Deus vai dizendo: olha, eu sou o teu Deus, e você vai fazer com que isso aconteça na vida dos seus descendentes. Você vai ensinar os seus filhos. Você tem a obrigação de fazer isso. Então, de Deus não se zomba. Nós temos que ouvir a palavra de Deus e temos que cumprir a palavra de Deus. Aqui nós temos então essa ordem absoluta para servir esse único Deus. O cristianismo primitivo ensinava a unidade de Deus, mesmo afirmando ser Cristo a razão do cristianismo e o Espírito ser responsável pelo seu crescimento na terra. Então isso é um fato também, nós podemos ver isso no Novo Testamento, nós vamos ver mais para frente. Então nós temos ali Tertuliano, nascido em 160,
falecido em 220, ele era de Cartago, e Orígenes, não sabemos a data do seu nascimento, mas o falecimento foi em 245, em Alexandria. Eles foram os primeiros a tentar elaborar uma doutrina a esse respeito. A premissa deles que eles partiram, e que é uma premissa falsa, é que eles chegaram ao ponto de subordinar o Filho ao Pai, e o Espírito ao Filho. Eles criaram, de certa forma, uma hierarquia da Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito. Como se esse tivesse que se reportar a esse que se reporta àquele. Tá? Então, eles imaginaram essa história e partiram dessa premissa para fazer isso. Daí nós temos, logo depois desse povo, essa doutrina começa a tomar corpo, surge um cidadão chamado Ário. Daí vem os arianos, de 256 a 336 depois de Cristo, também nascido na Alexandria. Ele elaborou a heresia de que Cristo é a primeira criatura de Deus. Então, daí vocês imaginam, quando eu chamo Jesus de criatura, acabou-se a Trindade, acabou-se a unidade de Deus, acabou-se uma série de coisas. E dali para frente, outras heresias foram surgindo, foram se multiplicando no meio da cristandade. A doutrina da Trindade ganhou importância nas discussões religiosas. Então, desde o começo, os cristãos se reuniam para discutir os temas religiosos. Onde é que nós temos o primeiro registro de uma discussão religiosa que interferia na prática da vida cristã? Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos, capítulo 15, nós temos o primeiro concílio de Jerusalém. Primeira referência de um presbitério, onde presbíteros e pastores se reúnem para tratar de um assunto crucial. Qual era o assunto? O que eles vão tratar nesse concílio? A questão da salvação. A salvação acontece por si, vamos dizer assim, obedecer ao judaísmo, aos mandamentos, a Moisés, a cumprir as leis, ou isso está afeto a Cristo Jesus. Essa foi a primeira encrenca que teve. Paulo foi lá, pregou entre os gentios, e os gentios viviam muito bem. Daqui a pouco vieram os judaizantes, dizendo, não, para vocês serem salvos, vocês têm que atender o que Moisés falou. E daí houve uma dissensão. O final do capítulo 15 vai dizendo o que resultou daquele concílio. Todo concílio tem uma elaboração de um documento que serve para todas as igrejas. Então eles elaboraram um documento para todas as igrejas. Qual era o documento? Dizendo, olha, vocês levem essa carta para eles, vocês vão encontrar aí a carta. Qual é a carta? Na carta tem duas recomendações. Abram lá, Atos capítulo 15. Cadê? Deixei, serve essa aqui. Atos capítulo 15. Finalzinho de Atos 15. Verso 27 em diante. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. A resposta fez o quê? Promoveu o quê? Vejam lá, verso 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos. Verso 31. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Então houve paz na igreja porque houve um assunto resolvido. Concílios, presbitérios, eles devem trazer paz à vida da igreja. E então, no primeiro concílio ali de Nicéia, em 325 Anno Domini,
Admitiu-se que o Filho é coessencial com o Pai, e o Concílio de Constantinopla afirmou o mesmo quanto ao Espírito, contudo sem a mesma ênfase. Em suma, admitiu-se que o Filho é gerado do Pai e que o Espírito procede do Pai e do Filho, e assim perdurou até a Reforma Protestante. Então essa é a ideia. Quando vem então a Reforma, outras ideias vão surgindo, as doutrinas vão sendo mais devidamente elaboradas, trabalhadas, discutidas. Pode passar, Pablo, por favor? Daí Karl Barth propôs a seguinte linha de pensamento: Deus fala, Ele é revelador, então enquanto revelador Ele é Pai. Ele é revelação, e enquanto revelação Ele é Filho. E Ele é revelatura, e enquanto revelação Ele é então o Espírito Santo. Ele se revela e é a revelação e também o conteúdo da revelação. Deus e sua revelação se identificam. Em sua revelação, Ele continua sendo Deus absolutamente livre e soberano. Então, só para vocês verem como essa questão da Trindade não é um assunto tão simples assim, não tão fácil assim de se entender. Vamos pensar em essência. Deus tem uma mesma essência, certo? Vamos pensar em perfume. Todo mundo conhece perfume? Sim? Sim? Qual é a diferença entre um perfume e outro? A sua fragrância. A essência, aquilo que faz ele, a sua composição, de uma forma geral, ela tem uma mesma essência. Muda a fragrância. E fragrância, vocês conseguem distinguir isso nitidamente, não conseguem? Um perfume bom de um perfume vagabundo. É fácil de descobrir ou não? Sim? Por quê? Fragrância. É aquele cheiro característico, aquela coisa que o identifica. É a mesma essência, praticamente a mesma fórmula, a mesma essência, mas a sua fragrância é diferenciada. Deus, vamos imaginar assim, e agora nós vamos trabalhar com ilustrações, e ilustração é uma coisa sempre muito perigosa, porque nós estamos tentando usar ilustrações que nos são conhecidas para entender o que é desconhecido. Então nossas ilustrações são falhas nesse ponto, para tentar entender Deus, ok? Então vamos lá com muita calma nessa hora. A palavra Trindade deve ser compreendida como contemplando a unidade das três pessoas divinas. É a triunidade ou referência ao trino Deus. E então essas ilustrações são imperfeitas a respeito da Trindade. Eu já ouvi alguém falando sobre múltiplas personalidades. Vocês já ouviram? O que é múltipla personalidade? É uma pessoa doidinha, não é assim? Que pensa que é outra pessoa, e às vezes mais outra pessoa, e às vezes mais outra pessoa, certo? E então alguém chegou um belo dia e disse: olha, isso aí dá para explicar a Trindade. Não dá para explicar a Trindade. Por quê? Primeiro porque Deus não é doido. Não é uma doença nossa que vai fazer a explicação de Deus. Segundo, essas personalidades, elas não se completam. Elas se repulsam. Então não dá para usar. Então não dá para imaginar que a Trindade pode ser explicada como essa multiplicidade aí de personalidades. A composição da personalidade de Freud, vocês sabem qual é? Pode passar, Pablo, por favor? O id está relacionado a todos os impulsos não civilizados de tipo animal como o indivíduo apresenta. Então são os instintos. Nós já fizemos uma figurinha ali bem particular, né? A nós, muito cara a nós, dizendo, olha, é aquela coisa assim mais carnal, é aquela coisa que mexe conosco. Muito bem, pode passar, Pablo. Já o ego estabelece o equilíbrio da mente, é a sua zona consciente, demais até, então nós pensamos naquilo que é real, naquilo que é fato. Pode passar, Pablo? O superego nos pune através do remorso, mas também nos dá satisfação quando fazemos algo de bom, moralidade. E então teve alguns aí por aí que disseram, olha, dá para explicar a Trindade aí. Não dá para explicar a Trindade aí. Não tem como. Ainda que sejam três três situações dentro da nossa própria personalidade, Deus não trabalha com isso. Não é dessa forma que Ele é. Ok?
Então é muito, muito difícil nós entendermos essas relações e tentar definir a Trindade a partir de exemplos que nós possamos oferecer. Eles sempre serão falhos. Depois nós vamos ver outros exemplos, mas agora de forma mais positiva. A Trindade no Antigo Testamento, quando é que ela aparece? Então abram lá rapidinho, mas isso é correndo. Um irmão ou uma irmã em Gênesis 1 e 2, depois outro no Gênesis 1, 26, depois outro em Gênesis 11, 7 e depois outro em Gênesis 6, 3. Mas isso é rápido. Então nós temos ali Deus criando e o Espírito de Deus envolvendo, pairando por sobre a sua criação, envolvendo a sua criação. Então nós temos aí já nos primeiros versos da Bíblia a presença de Deus Pai e Deus Espírito. Seguindo, 1:26. Então nós temos aí a questão do plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não está falando das outras criaturas. Ele não está falando com anjos. Ele está falando com ele mesmo, com a Trindade. Ok? Façamos o homem. Gênesis 11, 7. Então, mais uma vez, nós vemos aí o plural. Deus dizendo, vamos descer, desçamos e confundamos. Então, nós estamos ali falando deste ser. Por que nós podemos definir que realmente é o ser de Deus? Porque está num ato presente. É interessante observar a palavra de Deus. Quando ele vai usar um anjo ou coisa parecida, ele diz sempre no futuro. Ou fala no passado. Mas quando fala do presente, desçamos, confundamos, diz respeito a Deus, porque para o judeu o presente pertence a Deus. Muito bem, seguindo, 6:3. Muito bem, então nós temos aí o estabelecimento da idade em 120 anos no máximo. Mas o meu Espírito, diz Deus, não vai estar com eles. Mais uma vez, referência ao Espírito Santo. Anjo do Senhor. Os teólogos entendem que a palavra anjo do Senhor, cada vez que isso está lá na palavra de Deus, refere-se a Cristo, ao Messias, aquele que ainda não havia encarnado. Vejam lá, Gênesis 16, 7, 8, Êxodo 3, 2, Números 22, 31, Juízes 6, 22, 2 Samuel 24, 16 e Malaquias 3, 1. Rapidinho, cada um achando um texto. Quem achou pode ler. Isso. Então nós temos ali o anjo do Senhor, uma presença física, uma presença visual. Ela viu, conversou com o anjo e nem tinha entendido que era o anjo do Senhor naquele momento. Tá? Na continuação do texto vocês vão vendo isso. Segue, próximo. Êxodo. Então fala ali do anjo do Senhor que apareceu no meio daquela sarça que ardia. Que mais? Números. Muito bem, então Deus abre os olhos e ele vê Juízes 6, 22. Muito bem, o anjo do Senhor face a face. Vamos pular lá para Malaquias 3:1. Quem abriu Malaquias?
Então aí já vai afunilando a história, mostrando que esse anjo do Senhor é quem? O Messias, o próprio Jesus. Então nós vemos ali agora também na Trindade em Isaías. Esses textos de Isaías são fantásticos. Podem ler. Quem abriu primeiro? 48, 12 a 16. Então Deus enviou a mim e ao seu Espírito. Então está falando ali do Messias e do Deus e do seu Espírito. Capítulo 61, verso 1 e o verso 63. Então o Espírito de Deus está sobre mim, falando sobre o anjo do Senhor. Capítulo 63, versos 7 a 10. Muito bem, então nesses textos nós vemos a presença da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pode passar? Isso. O Filho então, agora no Novo Testamento, ele tem essas qualificações, ele é Redentor e Salvador. Então vocês podem abrir também. Vamos lá, João 4,42, Atos 13,23, Filipenses 3,20, Tito 3,6. Hoje eu quero que vocês usem a Bíblia. Usem a Bíblia, vamos aprender a manusear a Bíblia, ou então ficar ali no celular, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Vamos lá, rapidinho. Acharam os textos? Quem achou João 8,42, pode ler. Então, não é mais pelo que a mulher disse, mas porque agora nós ouvimos do próprio Jesus e sabemos que ele é o Salvador do mundo. Próximo texto, Atos 3,23. Que é Jesus, Salvador Jesus. Filipenses 3,10. Isso, então vai lá dizendo textualmente que ele é o Salvador e diz o nome dele, Jesus Cristo. Tito 3,6. Muito bem, então Jesus é o nosso Senhor e Salvador, ele é o nosso Redentor, é aquele que nos salva. Daí nós temos também essa trindade mostrando que além disto, de Redentor e Salvador, ele foi enviado pelo Pai. Então vamos lá, os textos estão ali, João 3,16, é bem conhecido. Vamos todos juntos? João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o seu Filho. Então nós estamos aí falando desse Deus que envia. O próximo é João 5,37.
Muito bem. O Pai que me enviou. Então fala aí dessa relação, dessa pessoalidade entre os dois. Gálatas 4:6. Isso, Deus enviou o seu Filho e o seu Espírito. 1 João 4:10. Então, o fato de Deus ter enviado Jesus é por causa do seu grande amor para conosco. E existe então uma profunda relação entre eles que os une. Então vamos lá, vamos pegar só João, tá? Só o Evangelho de João ali, deixa Marcos de lado. João 8:18 e o verso 28. 10:15 e depois o verso 30. E depois 14:10. Vamos lá? Então fala ali dessa relação entre eles. Ele testifica de Deus, Deus testifica de Jesus. Verso 28. Então fala dessa relação profunda. Não falo do jeito que eu quero, mas falo daquele jeito que Deus Pai me ensinou. Capítulo 10, verso 15. Muito bem, conhecer, a palavra conhecer para os judeus fala de intimidade. Então, quem quiser entender um pouquinho mais, Mateus capítulo 1, verso de número 25, diz que José não conheceu Maria até que ela deu à luz a Jesus. Obviamente, esse conhecimento diz respeito a uma intimidade muito profunda. Ok? Então, essa intimidade de Jesus com Deus. Verso 30. Já foi? Eu e o Pai somos um, o Senhor Jesus vai afirmando. 14:10. Então, nós temos aí a figura do Pai e do Filho, de tal forma interligados, que o que um fala, o outro fala, o que um sente, o outro sente, o que um espera, o outro também faz. Ok? Então vamos lá, seguindo a nossa ideia. B, o Espírito consola e convence. Esse texto nós conhecemos de cor e salteado. E esse Espírito também expulsa demônios. Mateus 12:28. Então fala desse poder que age no mundo, que atua no mundo. Consola, convence, fala do pecado, expulsa demônios. Marcos 13:11. Então o Espírito Santo instrui. Além de instruir também, ele capacita para testemunhar. Atos 1:8. É um texto bem conhecido também. Então fala ali desse poder para testemunhar. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Ele também revela, Atos 11:28. Quem abriu pode ler? Muito bem, então nós temos aí um evento que dizia respeito àquele momento, àquele tempo, àquela situação, e o Espírito Santo revelou a Ágabo essa grande dificuldade, essa fome que viria sobre a terra. Depois disso nós temos também que ele elege, Atos 13:2 e 20:28. Podem ler. Quem fez isso então? O Espírito Santo. O que ele fez? Olha, separai-me, né?
Vamos eleger esses homens. É o Espírito Santo quem aponta os eleitos de Deus. Capítulo 20, verso 28. Quem é que constitui os bispos? Ou os pastores, ou os mestres, os presbíteros? Quem? O Espírito Santo. Não é outro senão ele. E então Jesus também fala aos seus discípulos sobre esta unidade. Mateus 28, 19. Muito bem. O que é que Jesus está ensinando aqui? Unidade. Olha, vocês peguem a pessoa, ensina, batiza em nome do Pai, do Espírito. Os três são um só, o mesmo Senhor. Partimos então do pressuposto que a essência de Deus é indivisível. Por essência, entenda-se o ser ativo. Da essência subsiste individualmente o Pai, o Filho e o Espírito. É importante lembrar que as palavras que usamos são imperfeitas para expressar o ser de Deus. Por exemplo, pessoa. Pessoa, a palavra pessoa, pode passar, Pablo? Ela subentende um indivíduo racional e moral, dotado de consciência própria, único e capaz de interagir com outras pessoas. Obviamente, Deus não é uma pessoa como nós, pois nele residem três autodistinções pessoais em uma única essência. Portanto, essa palavra é imperfeita, incapaz de expressar qualquer uma das pessoas da Trindade. Ok? Quando eu chamo Isaac, eu estou dizendo que quero falar com ele, com a pessoa dele, naquele corpo, naquela situação, naquela condição. Agora, quando eu falo com Deus, como é que funciona? Ah, que pessoa é essa? Não são três pessoas? Num mesmo corpo, numa só essência? Vejam então que a palavra pessoa, como nós conhecemos, é imperfeita para falar a respeito do próprio Deus. Estão entendendo a dificuldade? Então tá bom, vamos lá, vamos caminhando. Pode passar mais um? Berkhoff, citando Calvino, afirmou: então, como pessoa, quero dizer uma subsistência na essência divina. Uma subsistência que, conquanto relacionada com as outras duas, distingue-se delas por suas propriedades incomunicáveis. Ou seja, aquilo que as torna distintivas, que não as faz ser iguais. Deus é um só, são três pessoas dentro de uma mesma essência e ao mesmo tempo não são iguais. É difícil? Não é difícil? Ah, quem diz que Trindade é uma coisa fácil de entender, não é não, gente. É por isso que é um mistério. Por isso que desde o comecinho nós temos dito, esse mistério totalmente só será revelado quando? Quando chegarmos lá. Daí quando chegarmos lá também não vai haver necessidade de perguntar: Senhor, como é que funciona isso? Quando a gente chegar lá a gente já vai saber. Mas até lá, até essa perfeição, nós trabalhamos com aquilo que possuímos. São três em uma essência. Existe uma ordem lógica na Trindade. O Pai, que exclusivamente gerou o Filho, que detém exclusivamente a filiação, e o Espírito, que provém de ambos. Esta ação interna de Deus se manifesta exteriormente em suas obras, onde elas são frutos do único Deus. Então nós já vimos Gênesis 1:1, já vimos João 1, de 1 a 3, João 1, de 1 a 3, abram lá, Evangelho de João. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é Gênesis. João 1, 3, como é que começa? João 1. Então lá nós temos no começo do Gênesis a figura de Deus e do Espírito Santo. Agora João coloca a pessoa de Cristo Jesus na criação. O Verbo criou. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então estão ali todos os três juntos, interagindo. Dentre as obras, na economia divina, podemos verificar que a criação é atribuída ao Pai, a redenção dessa mesma criação é ao Filho, e a santificação desta mesma criação é atribuída ao Espírito Santo. Ok? Então nós temos aí três pessoas,
3 funções, 3 ações distintas. Conclusão: explicar a Trindade é uma tarefa inglória, pois é um mistério divino. O que a palavra nos revela são pequenas partes de um todo muito maior que a mente e a razão são capazes de processar. Analogias são utilizadas, mas todas se mostram insatisfatórias. Por exemplo, a água pode ser encontrada no estado sólido, líquido e gasoso, certo? H2O. Em qualquer um deles, ela é essencialmente água. Dá para imaginar a Trindade assim? Até dá, mas não é completa. Não dá para entender a profundidade dessa relação entre essas questões. Outra ilustração que se usa bastante: a divisão do corpo humano em cabeça, tronco e membros. A cabeça governa, o tronco, vida, é o que dá, mantém a vida, que sustenta a vida. E os membros, o que dá a ação. Mais uma vez, nós não podemos separar o nosso corpo. Os meus membros não podem sair por aí, né? Mas o Espírito de Deus pode. O meu tronco não pode sair por aí sem os membros. Ah, mas Jesus Cristo sai. Então é imperfeito, mas dá para, de certa forma, trabalhar isso. Outra questão: o ser humano é constituído de intelecto, sentimentos e vontade própria. Também dá para imaginar alguma coisa, mas mais uma vez não podemos nos dividir. O Espírito Santo de Deus, as 3 pessoas são divididas, mas na essência são a mesma pessoa. Difícil, mas é assim que a Bíblia nos apresenta. O que nos importa é entender e reforçar o que aprendemos desde o princípio. Catecismo maior. Então lá, se vocês pegarem o catecismo menor, é a pergunta de número 6. Mas se vocês pegarem o catecismo maior, é a pergunta de número 9. Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são um só Deus, verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Lembram das propriedades pessoais? Quem é que prestou atenção? Quais eram? O que o Pai faz? O que o Filho faz? O que o Espírito faz? Desafio vocês a chegar em casa, baixar da internet e ver o que o pastor falou para achar essas respostas. Tá bom? Porque tá lá. Ou então vai lá na apostila, lá na internet, baixa a lição, porque tá na lição. Tá? Cada um de vocês tem essa tarefinha para fazer em casa. Outra pergunta: quais são as propriedades pessoais das 3 pessoas? O Pai gerou o Filho foi gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Não tem começo nem fim. De onde se inferem que o Filho e o Espírito Santo são Deus iguais ao Pai? As Escrituras revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus igualmente com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, atributos, obras e culto que só a Deus pertencem. Ou seja, querem conhecer mais da Trindade? Vão estudar. Nós temos ali os catecismos, nós temos a Confissão de Fé de Westminster, que também trata desse assunto, e é importante esse assunto. É triste quando algumas pessoas ficam sem saber o que dizer quando algumas religiões por aí batem a sua porta e dão aquele texto clássico, né, onde Jesus está sendo batizado. Daí Jesus está sendo batizado. Então abre-se os céus, ouve-se uma voz dos céus dizendo o quê? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Daí vem uma pombinha e fica sobre Jesus, é o Espírito Santo. Legal, daí eles dizem: como é que são os 3 aí, a mesma pessoa? Como é que podem estar os 3 separados? Jesus está dentro d'água, Deus está falando, o Espírito vem em forma de pomba. E aí, como é que faz? Como é que vocês responderiam a essas pessoas? São 3 separados? Como é que funciona? Vocês estão entendendo como é que funciona a questão da fé? Vocês têm que estar preparados para dar razão da vossa fé. Se vocês dizem que Deus é realmente, fica até estranho dizer, né? São ou é 3 pessoas em uma só, significa o quê? Que vocês têm que provar isso. Nós vimos uma série de textos bíblicos, nós vimos uma série de fatos, e agora, por causa de uma questão
de um ponto, se coloca em dúvida tudo que vocês creem? Um texto não pode ser lido fora do seu contexto. Essa é a resposta para esse texto que foi aventado aqui. Não pode ser tirado do seu contexto, não pode ser tirado da sua história, do seu local, do seu momento. Deus é um só. O Espírito de Deus pairava por toda a terra, envolvia toda a terra. Em que momento se dividiu ali Deus? Se Ele é o mesmo Deus que envolve a terra toda, se Ele está presente em todos os momentos, em que momento se dividiu Deus? Amados, precisamos saber por que cremos. Precisamos buscar mais conhecimento cada vez mais. Estão vendo como teologia é uma coisa prática? Às vezes a gente fica imaginando, teologia é coisa lá para os acadêmicos, é lá para seminário, olha, teologia é coisa para doutores. Mas não, gente, nós fazemos teologia todo dia. Todo dia alguém bate na nossa porta e pergunta, por que é que você crê assim? Ou então olha para você e pergunta, onde é que está o teu Deus? Por que é que você crê dessa maneira? E cada vez mais eu tenho visto crentes se encolhendo, se escondendo para não dar razão da sua fé. Saiba por que você crê. Creia, mas saiba por que você crê. Fé e razão andam juntas, não são coisas divorciadas. E Trindade, apesar de ser um mistério, é algo essencial para a nossa vida. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Dúvidas? Amém, Jesus. Vamos parar por aqui antes que comece. Tá, cálice para sempre. Muito bem. De qualquer forma, brincadeiras à parte, estamos dentro do nosso horário. Passou só um pouquinho. Tudo numa palavra só, é verdade. Imagina a Trindade. No próprio nome de Deus, nós vimos isso, né? Elohim era uma palavra plural, uma terminação plural. Já dava a ideia dessa pluralidade de uma pessoa só, de Deus. Muito bem. Dito isso, feito isso, vamos nos colocar em pé e vamos... daí tem a surpresa. Surpresa está pronta? Já mexeram, já colocaram fermento, está tudo prontinho? Então tá bom. Então vamos orar e vamos aguardar a surpresa, tá bom? Pai, muito obrigado de todo o nosso coração por esse momento que o Senhor nos dá. Momento de instrução na tua casa, momento em que o Senhor nos mostra a necessidade de sabermos por que nós cremos. Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos a caminhar cada vez mais, a crescer cada vez mais, a desenvolver cada vez mais a nossa fé. Que possamos, Senhor, ser pessoas que têm exatamente consciência de quem são e por que creem. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esses amados irmãos que aqui estão. Obrigado pela tua graça que não nos tem faltado, por teu Filho Jesus que nos redimiu, que nos resgatou, pelo teu Santo Espírito que nos santifica. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te pedimos, Senhor, a tua graça sempre, pois a tua graça nos basta. Em nome de Jesus, é a nossa oração, a nossa gratidão. Amém. Vamos assentar e vamos esperar lá, já está pronta lá. Ixi.